Gravando. Então, o que nós tínhamos combinado para hoje, né? Peraí, antes disso, como é que vocês já começaram a dar uma olhada lá no material da avaliação? Professor, assim, Já eu ia sim. até perguntar um negócio para você. Eu Hum, fiquei em dúvida numa questão que eu comecei fazendo ela, dando uma explicação, e aí eu fiz uma citação. Só que eu não entendi muito bem a questão, foi a questão 2. hum. Tá, peraí, deixa eu abrir. Aí eu não, eu falei, não sei se está certo se eu fizer a citação e depois ir explicando, tipo assim, subentendendo o que você quis dizer, o que eu estava falando com a citação que eu fiz. E aí eu dei uma explicadinha, só que eu não Hum, sabia se realmente estava certo. tá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir as questões aqui para a gente ver. Olha, eu não sei. O que eu estou pensando? Hum? Pá, pá, pá. Provas. Tá, tá, tá. Questões da Hidra. Vamos lá. Então, a questão 2. No capítulo 1, os autores afirmam que o naufrágio de que o capítulo trata pode ser visto como uma espécie de modelo para se entender a problemática da colonização e explica essa afirmativa. Eu fiz tipo uma citação, eu coloquei assim, pode-se observar no seguinte trecho, aí fiz a citação e fiz uma explicação um pouco resumida. Aí eu não sei se pode ser assim, se está certo, ou se você quer que eu faça só a explicação primeiro. O lance, né, é as palavras de vocês, assim, né? Mas se você quiser, enfim, usar uma citação para ilustrar o que você está querendo dizer, né? Né? O que essa questão pergunta, né? É porque é o seguinte, né? Eles analisam o lance do naufrágio, né? E eles dizem assim, olha, isso que aconteceu no naufrágio, né? É meio típico do que aconteceu na colonização como um todo e serve meio como um exemplo, né? Para entender o que foi essa primeira onda de colonização inglesa na América do Norte, né? Então, assim, a questão é um pouco pensar esse naufrágio, né, entender por que eles estão querendo dizer, né, que aquilo ali é meio simbólico da colonização. Né? A questão ficou clara? Tá. Bom, então aí o uso das citações e tal, vocês é que, enfim, é com vocês, né? Vocês vão construir aí o texto do jeito que acharem mais, enfim, interessante, prático, correto, enfim. Se não pode, Pedro, uma pergunta. diga, Ana. Então, eu estou lendo o seu livro, o livro da avaliação, né? Uhum, Mas eu também estou fazendo outros trabalhos. Aí uhum. eu queria saber, tipo, em quanto tempo, assim, tipo, um dia inteiro, 2 dias, dá para ler o livro todo, assim, mais ou menos, para eu Pô, poder me organizar direitinho aqui. não sei, depende muito da velocidade de cada um, né, Han? Aham. Mano, eu já li esse livro umas 3 vezes, porque como é uma coisa grande, toda hora eu esqueço que eu já li, aí eu tenho que ler de novo para ter certeza se é isso mesmo. Então eu já li umas 3 vezes. Cara, eu li as perguntas, aí eu coloquei no Word, aí eu fui lendo o livro, aí eu pegava, essa parte aqui é maneira, aí eu copiava e botava lá. Aí depois Malandro. eu vou formular uma resposta, mais Então, mas é assim explicativa. Eu mesmo. também, eu fiz isso, eu fui fazendo, primeiro eu dei uma lida assim, aí depois eu li realmente atenta, aí depois eu li vendo as perguntas. É. Então, é isso aí, né? Quer dizer, como as perguntas são meio uma orientação para a leitura, né? Esse jeito aí que a Julia fez é o mais prático mesmo, né? Já lê a parada antenado Professor, com... eu cheguei atrasada que tava esperando o seu olá lá no Classroom, aí eu tô, Caramba, deve tá não dei o olá no atrasado, Flash. eu tô aqui. Vou Aí o botar pessoal lá. lá no WhatsApp falou que já tava começando. Eu, que isso, gente? E o olá? Pô, vou botar. Eu também fiquei esperando o professor mandar uma mensagem.
Pô, caramba, gente, eu esqueci completamente. Cara, esse final de período eu já tô assim os motores já, tipo, enfraquecidos Eu já. reparei também que no início você falou boa noite, não falou boas noites. Aí eu, ih, caraca, o que aconteceu? E tá vendo? Tô ficando ruim, gente. Tô batendo pino. Vou botar aqui. Bora lá, galera. Tá rolando. Pronto. Está aqui o nosso chamado tradicional no Classroom. Então boas noites, gente. Mas ok. Então, sobre o trabalho, mais alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, eu queria perguntar, mas não é exatamente sobre o seu trabalho. Hum, Mas vamos lá, porque o que eu queria saber é onde no teu livro hum. eu diria que exatamente começa a acumulação primitiva. Bom, o que é acumulação primitiva, né? No conceito do Marx, né, a acumulação primitiva é a maneira, né, como as elites meio prepararam o terreno para que houvesse riqueza suficiente para então, né, começar um processo propriamente capitalista, né? No livro, né, eu falo, né, o livro já começa, né, com essa discussão, porque quando eu falo da estrutura da sociedade inglesa no capítulo 1, né, já tem ali, né, um pouco essa discussão sobre os pontos de partida do capitalismo, né? Mas assim, a acumulação primitiva propriamente dita, ou seja, o início mesmo do capitalismo, é o capítulo 2, né? Que são essas transformações socioeconômicas aí, né? A manufatura rural, né, a concentração e mercadorização da terra. O lance é que as bases para isso, né, estão explicadas no capítulo 1, né? Então, respondi, Regis? Então, é porque eu tava dando uma olhada, e aí quando eu cheguei lá na parte quando você começa a falar do esquema de pouring out, aí eu pensei, bem, isso aqui encaixa perfeitamente na prova do Castelo. Entendeu? Aí é por isso que eu estou perguntando, porque aí dá para fazer um paralelo. E aí fica até mais, tipo, a forma como está descrito no teu livro fica melhor do que a forma que a gente tem no Capital. Porque no Capital vocês estão lendo lá aquele capítulo final lá de acumulação primitiva. O Exatamente. capítulo 24, seção 6. É isso aí. Ah, maneiro. Ok, então. Bom, quando eu escrevi esse livro foi justamente para melhorar o entendimento do capítulo 24 do Capital, né? Que eu trabalhava o capítulo 24 com os alunos, e aí tinha um monte de coisa que ficava meio frouxo, assim, né? Então eu comecei essa pesquisa para dar esse curso, né, sobre acumulação primitiva. Aí foi indo, acabou no livro. Então, Então, quando eu cheguei nessa parte, eu pensei assim: se eu tentasse explicar o capitalismo dependente numa visão micro, ao invés de pegar o macro, eu conseguiria usar esse sistema de pouring out de forma melhor e melhor explicado, porque aí fica muito mais fácil você entender no micro. Como que, por exemplo, os caras, tipo, eles pegavam lá a lã, né, para poder trabalhar, mas eles tinham que pedir dinheiro emprestado para quem dava a lã. Então era meio que dependência um do outro, né? No micro, seria essa visão. O macro, a gente tem o país, tipo, que a gente tem que fazer na prova, que é o Brasil, que seria o macro de capitalismo dependente, e nesse caso o micro, que eu conseguiria explicar melhorzinho e mais entendi. fácil. Ok, essa relação com o capitalismo dependente, né, no micro, né, ok, bom, vai por aí, vamos ver o que o Castelo, depois você me diga o que o Castelo achou da sua explicação. Beleza, beleza. Inclusive, gente, tem uma notícia interessante para vocês, eu espero que seja boa, né? Vocês me dizem o que vocês acham dela. Eu vou dar aula para vocês pelo que vem de novo, né, justamente isso, uma disciplina sobre o Economia, capital. né? Hã? Economia, né? Alguma coisa assim. É, O Castelo tinha comentado com a gente. é.
Professor, confesso que eu já estava sofrendo muito, falando assim, caraca, acho que eu não vou ter mais aula com o Pedro. Eu e Lívia, a gente estava conversando, falando, caraca, a gente não vai ter mais aula com o Pedro, a gente não vai nem se encontrar no presencial. Obrigada, essa notícia fez a minha noite. Adorei. Beleza, demais, gente. Então, aí a gente vai estudar o Capital Volume 1, e aí vai ser uma turma mista, vai ter um pessoal da filosofia também. Vamos ver como é que vai dar esse samba aí. Mas, enfim, é porque, assim, o Regis, Sim, sim. só para pontuar uma coisa aqui, é porque o conceito de capitalismo independente, né, ele se aplica rigorosamente só num sentido macro mesmo, né? Você tem um país dependente, né? Você tem economias nacionais dependentes. O que você quando você pega esse ponto da dependência do trabalhador individual, isso é uma perspectiva interessante, né? Você está fazendo um paralelo com um conceito que tem uma aplicabilidade, a princípio, macroeconômica, né? Interessante, vamos ver aí. Por isso é que eu estou dizendo, né? Vamos ver o que o Castelo acha, né? Sim, não, eu consegui pescar exatamente isso. Tipo, eu não consigo explicar exatamente o ponto para isso. E tipo, a questão é que é isso exatamente. Eu colocaria mais para poder, assim, para num contexto geral ela caber melhor. Saquei. Mas dá para fazer assim um paralelo e traçar isso como se fosse um micro realmente. Não tem muita coisa não, mas cabe exatamente no que eu penso para fazer pelo trabalho. Beleza, demorou. Pedro, outra pergunta. O trabalho vale 10, né? Vale 10. Tá. E para passar acima de 7, tem prova Acima de final? 7. Entendi. Acima de 7. Aí eu vou corrigir, vai ser a correria, né? Eu vou corrigir, papapá, e aí se alguém ficar com menos, eu vou... Quando vocês mandam, eu corrijo, né? E já mando comentários, né? Ó, li aqui, achei isso maneiro, isso aqui, olha, faltou não sei o quê, e já mando a nota, né? Então eu vou lendo um por um e vou respondendo. Vocês vão mandar por e-mail, né? Eu vou respondendo esse e-mail. Primeiro eu respondo dizendo chegou o trabalho, né? E depois eu respondo com a nota, né? Comentários e tal. Beleza. Ó, se mais alguém for citar Pedro Oliveira na prova do Castelo, por favor, quero os créditos também. Figuras. Beleza. Mais alguma coisa sobre trabalho ou sobre assuntos relacionados? Ok. Então tá. Então vamos lá. Vamos para o Francis Bacon, para o nosso filósofo da vez, né? A gente conversou bastante, quer dizer, a gente conversou um pouco, né, sobre a relação entre desenvolvimento técnico, né, e desenvolvimento econômico capitalista, né, a importância do capitalismo, né, a importância do desenvolvimento técnico no pensamento sobre o capitalismo, né? E aí eu estou começando a enfiar o Francis Bacon aí nessa história, né? E a gente vai aprofundar essa ideia hoje, né? Então, o trabalho do Bacon, né, sobre o ciência, né, sobre tecnologia e tal, é o novo órgão, né? A gente começou a falar dele aula passada. E a ideia central do novo órgão, né, a ideia, o argumento, né, com o qual ele começa o livro, né, é a ideia de que o conhecimento empírico, né, é a ideia de um conhecimento empírico eficaz. Então, vamos lá, né? O que é conhecimento empírico e o que é conhecimento eficaz? Né? Então, essa é primeiro uma questão terminológica só, né? Quer dizer, o conhecimento empírico, né, é um conhecimento baseado na experiência, né? Essa palavra empiria, né, é uma palavra para experiência. E experiência quer dizer principalmente duas coisas, né? Tem a ver com os sentidos, né? Então, quando você fala de empiria na tradição filosófica, você geralmente está falando dos sentidos, né? Então, são coisas que você aprende através dos sentidos. Então, da visão, tato, audição, né? Então, a empiria tem a ver com isso. Mas a experiência, então, é o que se chama de experiência sensível, né? Então, empiria como um sinônimo de experiência sensível. Mas, como a gente já começou a ver, né, para o Bacon,
experiência tem um outro sentido, que é o sentido do experimento científico também, né? Então, e aí, quando a gente fala de experimento, a gente está falando de, pois é, dessa dimensão empírica, né? A empiria também então tem a ver com o experimento científico, né? E o experimento, né? Ele é organizado, né? E realizado através dos sentidos, né? Quer dizer, isso parece ser uma coisa meio idiota e óbvia, mas isso é importante, né? Então, eu estava descrevendo para vocês aqueles experimentos lá do Galileu, de jogar a bolinha, se a bolinha bate no chão ao mesmo tempo ou não. Você tem que olhar, você tem que ficar lá. Aí você olha a bolinha caindo, ela bate no chão e bateu ao mesmo tempo, né? As bolinhas escorregando lá para aquele negócio da energia potencial e tal, mesma coisa. Você fica olhando, acompanhando. Né? E por que essa coisa do sensível, né, dos sentidos, né, e da experiência sensível, por que isso é tão importante? Né? Porque eles estão contrastando essa coisa da experiência sensível, né, eles estão contrastando isso com uma outra fonte do conhecimento, que seria a razão. Né? Então, e o que é o conhecimento racional que não é empírico, ou seja, que não é experimental? É justamente o que os teólogos ficavam fazendo na Universidade de Teologia, discutindo se Deus realmente existe, Deus tem que existir porque Deus é eterno e infinito, né? E Deus é perfeito, porque se uma coisa perfeita, né, tem que necessariamente existir, porque senão ela seria perfeita e imperfeita, porque a existência é uma perfeição. Né? Lembram desse papo da aula passada? Né? Quer dizer, esse tipo de conversa, né, você não pode verificar isso através dos sentidos. Né? A perfeição, aliás, alguém revoltada, alguma de vocês revoltada na aula passada, disse justamente isso, mas a perfeição não existe. Né? Então, é isso, né? Quer dizer, não dá para você verificar, né, empiricamente a perfeição, né? Olhar a perfeição, tocar a perfeição, sentir a perfeição. Né? Às vezes pode dar a impressão de que você até consegue, mas você sabe que no fundo não é a perfeição, né? Que a perfeição não é sensivelmente verificável. Nada é perfeito aos sentidos, né? Pode ser muito bom ou muito bonito ou muito gostoso, mas, né? Então a perfeição com que para usar esse exemplo das provas da existência de Deus, né, a perfeição com que os teólogos trabalhavam, né, não é uma perfeição empírica, né? Não é um conceito empírico, é um conceito puramente racional. Né? É um conceito puramente racional. Então, faz parte da razão, você raciocina sobre ele, né? Mas você nunca pode verificar isso. Você nunca vai verificar se Deus e a existência de Deus e tudo isso, a imortalidade da alma, né, que são as principais questões da teologia, né, igual, né? Você nunca vai conseguir verificar, né, a imortalidade da alma, né? Porque é um meme que tem hoje para falar com vocês sobre um programa de auditório. E hoje, para falar com vocês sobre a imortalidade da alma, temos aqui 5 pessoas mortas. Né? Tipo, não dá para verificar a imortalidade da alma, é impossível. Né? A existência de Deus da mesma forma. Né? Quer dizer, a gente tem sensações, a gente tem crenças, a gente tem... Mas como que aquilo se transforma numa verificação irrefutável da existência de Deus? Muito difícil. Né? Quer dizer, o computador está na sua frente, o telefone está na sua frente, você toca ele, você tipo, né? Eu pergunto uma coisa, vocês respondem. Então isso é uma indicação de que vocês existem, apesar de eu nunca ter visto vocês em carne e pescoço. Mas assim, vocês existem mais ou menos para mim e tal. Mas assim, isso é empiricamente verificável. A existência de Deus está fora desse ano. Né? A existência da alma, na imortalidade da alma, não tem como verificar. Então, o conhecimento empírico é isso, é um conhecimento verificável pelos sentidos. Né? Então, para o Bacon, né, o conhecimento... Desculpa te interromper, mas a gente pode falar da idealização da perfeição? Como assim? Tipo assim, a gente está idealizando que aquilo é perfeito, mas a gente não sabe que de fato é perfeito, porque não existe. Pois é, a idealização, né, quer dizer, é que nem aquelas coisas assim, né? No consultório, num consultório de psicanálise, você encontra muito isso. Uma discussão assim, né? Fulano era perfeito, né? Ou cicrana, né, era perfeito, essa coisa assim. Tem uma coisa interessante, né, quando a gente depara com essa perfeição terrena, né, é que sempre tem uma dúvida, né? Sempre tem uma dúvida. Né?
você sempre fica meio assim, mas será que é perfeito mesmo, né? Sempre tem um lance que é uma necessidade de ficar afirmando que é perfeito, né? Dá a impressão que se você parar de afirmar, a perfeição diminui um pouco, né? Então, essa ideia da perfeição num plano, vamos dizer assim, existencial, num plano, né, dos afetos e tal, né? Isso tem mais a ver com uma intensidade, né, com uma coisa muito boa, né, ou um desejo muito grande, do que com algo realmente perfeito num sentido estrito conceitual, né? Parece que, num sentido conceitual estrito, a perfeição só existe racionalmente mesmo, só existe como um conceito abstrato. E, né, a que esse conceito se aplicaria? A nada, né? Nada que existe, né, é perfeito, a não ser Deus, diziam os teólogos, né? Então, a ideia de perfeição, né, quer dizer, esse predicado é perfeito, só se aplica realmente a Deus. E Deus é incomensurável, é incompreensível, é onipotente, onipresente, né, tudo, né? Então, né, acaba que no fim das contas, né, essa perfeição sensível, né, ela é meio frágil, né? Ela está sempre meio condicionada a uma necessidade de ficar afirmando, né, né, quem nunca, né, quem nunca se apaixonou, né? E aí, caraca, não é isso, né? Para sempre, é perfeito, né? E dali a 2 dias, dali a 2 semanas, a 2 meses, 2 anos, não sei, mais cedo ou mais tarde, né? Você começa tipo, cara, é muito bom, mas perfeito, perfeito não é não, né? Então, quer dizer, né? Essa né, dimensão da perfeição sensível é muito frágil, né? A gente só consegue aplicar esse conceito, né, em entidades puramente racionais. Quer ver? Outra entidade puramente racional, né? Os números, né? Então, os números são perfeitos, em certa medida, né? Quer dizer, 2 mais 2 sempre é 4. Né? 2 mais 2 sempre é 4. Não existe nenhum número 2, né, que somado a si mesmo não seja 4. Né? As regras todas da matemática são perfeitas, na verdade. Né? A matemática é uma ciência, né, não empírica, uma ciência racional, não empírica, né, baseada, né, nesses jogos de perfeição. Aí, né? A raiz quadrada de 4 é 2 sempre. Né? Não tem mas pega um outro número 4 cuja raiz quadrada não seja... Estou me ofendendo, professor. Vamos trocar de parar com esse assunto de matemática aí. É porque começaram a perguntar de perfeição, né? Aí, tipo... o paradigma de perfeição que a gente dispõe é esse, né? Operações matemáticas e tal. Né? O zero, né? Os números como um todo, né? Então, assim, fora isso... E os números, né, que são perfeitos, ainda tem uma coisa que é que eles nunca se colam a realidade nenhuma, né? Você pode contar 4 dedos, né? Mas 4 dedos mais 4 dedos é 8. 4 ovelhas mais 4 ovelhas é 8. 4 alunas mais 4 alunas é 8. Né? Não tem jeito sempre, né? Os números sempre se comportam dessa forma, né? Então, os números são perfeitos. Né? Então, isso poderia levar alguém a dizer grandes merda, então foda-se a perfeição, porque se a única coisa perfeita são essas drogas desses números ridículos, então vou me preocupar com outras coisas. Né? O papo de número está me ofendendo. Então, dependendo de quem faz as contas. Pois é, Regis, né? Os números continuam sendo perfeitos, nós é que somos imperfeitos, né? E não nos adequamos à perfeição da matemática, né, etc. Né? A conversa é essa. Né? Matemática não tem jeito, né? É sempre uma ciência exata. Né? Então, essa exatidão, né, remete a uma perfeição racional. Né? Então, o que os teólogos queriam era mais ou menos pegar essa perfeição matemática, né, e aplicar, né, nos raciocínios a respeito de Deus. Né? É mais ou menos isso. Nas ciências empíricas... Professor, né, diga. desculpa, Sem eu problema. me perdi um pouco. Na parte do empírico e do... Eles não estavam ligando, então, para a parte do empírico, é isso? Os teólogos não, né? E o Francis Bacon? Pois é, o Francis Bacon ele defende um conhecimento empírico eficaz. Né? Então, todo conhecimento tem que estar baseado na experiência. Lá na frente, o que vai acontecer
é que ele vai começar a dizer que a gente tem que organizar a experiência de tal forma que ela seja convertível em termos matemáticos, né? E aí aonde a gente vai dar? Na física moderna, né? Então, a física moderna, né, ela é uma coisa estranha, né? Por quê? Porque, por um lado, ela lida com a matéria, né? Então, é aqueles problemas de física newtoniana, né? Um móvel se desloca sobre a mesa cujo coeficiente de atrito é não sei quanto, né? Fulaninho impõe ao móvel um impulso de tanto por tantos décimos de segundo. Calcule a velocidade final desse sistema, né? Tipo, é isso, né? Então, você, no final das contas, né? A física, ela é justamente uma mistura entre os números perfeitos, um encontro entre os números perfeitos, né? E as coisas sensíveis que são imperfeitas, né? As leis da física, né? Elas fazem isso, né? Elas juntam esses dois lados, né? E aí, né? A que preço isso acontece, né? Quer dizer, quando eu digo para vocês, né? Que são quando eu digo para vocês que são duas dimensões, né? Incomensuráveis, assim, não tem nada a ver, são coisas, né? Incompatíveis, né? A sensibilidade, que é toda cheia de detalhes, de imperfeições, e os números, que são coisas perfeitas e absolutas, né? Essas coisas são incompatíveis, exceto na física, né? Exceto na física, exceto nas ciências duras, né? Nas ciências duras o que você faz é quantificar, né? E submeter a natureza, né? Imperfeita a leis perfeitas e mais ou menos imutáveis, né? Então, o grande barato, né? O grande barato barra, né, mistério barra horror é como que você faz isso, né? É como que esse encontro entre os números perfeitos e os sentidos imperfeitos e a matéria imperfeita acontece. Então, o Bacon, o que ele vai tentar começar a responder isso, né? E, então, no que diz respeito ao conhecimento empírico baseado na experiência, né? Então, a empiria diz respeito a essa coisa da matéria e dos sentidos, né? Só que ele diz que o conhecimento tem que ser empírico e eficaz, né? Então, o que é um conhecimento eficaz, né? Então, é um conhecimento que produz efeitos, né? A gente já tinha conversado um pouco sobre isso aula passada, né? Então, assim, o conhecimento empírico eficaz, ele é baseado nos sentidos e ele produz efeitos. E o que é a produção de efeitos, né? Então, tem duas coisas, né, que diz respeito a essa produção de efeitos. São os próprios experimentos, né? Os experimentos são efeitos, né? Os experimentos são interações controladas com a natureza. Isso é um experimento científico, né? Então, um experimento científico é uma situação que você cria, né? Você interage com a natureza de determinada maneira, né? E a natureza te responde. E se você e os bons experimentos científicos são reprodutíveis, né? Ou seja, você pode refazer o experimento, né? E se você interpreta bem um experimento, né? O que acontece é que você descobre uma verdade sobre a natureza atrelada àquele experimento. Então, por exemplo, né? A coisa da aceleração da gravidade, né? Eu estava falando para vocês do experimento lá das bolinhas idênticas com pesos diferentes que o Galileu joga do alto da torre, né? Então, quando elas caem ao mesmo tempo, né, o Galileu, então, né, estabelece, né, que todos os corpos são atraídos, ele sugere isso, né, todos os corpos são atraídos pela Terra, né, com a mesma aceleração, né? Isso é a gravidade. Então, se você pegar, né, então o Galileu fez esse experimento lá no século XVI em algum momento. Se a Hannah pegar duas bolinhas iguais e jogar do alto da torre, o resultado vai ser o mesmo. Se a Caroline fizer a mesma coisa, idem. Se o Guilherme fizer a mesma coisa, idem. Quer dizer, um experimento né, repetível, né, e ele produz um efeito. E que efeito é esse, né?
as bolinhas batem ao mesmo tempo no chão, mais ou menos, né? Porque vai ter variações aí de resistência do ar. Mas, a princípio, elas batem ao mesmo tempo no chão, né? Essa produção de efeitos, né, o que acontece é que isso depois pode ser usado, né, para você... essa produção de efeitos nos experimentos significa que você descobre uma forma de interagir com a natureza que a natureza está obrigada a respeitar. E isso é uma lei natural, né? As leis da natureza, né, nesse universo aqui né, para esse pessoal da ciência moderna, na sua alvorada, né, uma lei da natureza é algo, né, que a natureza é obrigada a respeitar, ou seja, ela é obrigada a reagir da mesma forma sempre que você a provoca daquela maneira, né? Então, provocar a natureza e ter da natureza uma resposta mais ou menos padronizada, né? Então, assim, é assim, né, que você consegue, né, fazer física, né? Então, a física toda, né, a ciência da física, né, a física natural, né, ela é exatamente isso, né? Então, assim, você, através de experimentos, né, e através da quantificação, porque, então, o que é a quantificação, né? Isso, o Galileu não fez isso, mas a gente pode inventar isso aqui entre nós, né? Você pega, né, você pega a bolinha, joga a bolinha do alto da torre, né, calcula o tempo que ela demora para cair, né, e faz uma relação entre o tempo que ela demora para cair e a altura da qual ela caiu. Aí, se você começar a variar a altura, o tempo vai começar a variar também, né? Quer dizer, se você jogar ela né, de uma torre mais alta, ela vai cair, vai demorar um pouco mais para cair, isso é óbvio. As pessoas já estão começando a fazer caretas, né? Mas é só para a gente, né, exercitar um pouco nossa imaginação física aqui. Então você começa a estabelecer relações entre o tempo de queda e a altura da torre. Daqui a pouco você começa a descobrir, né, que o que relaciona essa altura e o tempo de queda é uma constante. E essa constante é a gravidade, é a aceleração da bolinha, né? Então você consegue, né, através dos experimentos, determinar, você consegue controlar numericamente os instrumentos, controlar numericamente os experimentos, de tal modo a obter dados a respeito da natureza. E um deles é isso, a gravidade, né? E assim, os experimentos científicos, eles funcionam nessa lógica, né? E isso vai longe, na física isso vai longe. Então, assim, né, a tal ponto, né, que a gente começa a entender, né, a gente começa a prever formas como a natureza vai responder aos nossos estímulos, ainda que ninguém nunca tenha estimulado a natureza daquela maneira. Então, deixa eu ver se eu consigo me explicar aqui com um exemplo, né? Então, por exemplo, né, assim, em algum momento, né, os caras jogaram, né, um foguete da Terra, né, e esse foguete entrou em órbita em Saturno, né, ficou anos viajando até chegar em Saturno, né? Viajou por anos, chegou em Saturno, aí o foguete. E aí, pô, a parada demora anos, né? Os planetas estão se movendo, né? Então, assim, de tanto observar, você já sabe mais ou menos a velocidade que Saturno demora para dar a volta em torno do Sol. Então, você já sabe mais ou menos onde é que ele vai estar daqui a não sei quanto tempo, que é o tempo que demora para o foguete chegar até lá. Mas, assim, nunca ninguém mediu, porque nunca ninguém tinha jogado um foguete lá, né? Mas você prevê essas coisas, porque você dispõe desses dados numéricos sobre a natureza. Aí você joga o foguete chega, não só ele chega lá em Saturno, na hora que Saturno está passando, como ele passa pertinho o suficiente de Saturno para dar uma volta puxada pela gravidade dele e entrar em órbita em Saturno, né? Então fizeram isso com a Cassini ficou orbitando anos, né, Saturno, e depois ela afundou, né, na atmosfera. Então, assim, isso é física, né? É você saber como provocar a natureza de tal modo a ela responder de uma maneira previsível, né? Então, se eu jogar o foguete, ele vai bater ele vai ser capturado pelo campo gravitacional, vai dar uma volta e vai entrar em órbita, né? Então, assim, isso tudo, né, que eu estou falando é muito abstrato, né? Eu sei, mas assim,
Para a gente começar a pensar, está fazendo algum sentido isso, gente? Júlia achou mais ou menos, né? Quer dizer, tem uma ideia importante aqui, que é essa ideia da provocação à natureza, né? Isso é uma ideia bem do Bacon, né? O Bacon diz que a gente tem que provocar a natureza através dos experimentos, né? Então, essa provocação, né? Essa palavra, a gente vai ver depois por que o Bacon escolhe essa palavra, mas assim, né? Essa palavra é interessante por causa do seguinte, porque quem produz o experimento somos nós. E o que a gente cria, através do experimento científico, a gente cria determinadas condições e fica observando a natureza fazer o resto, né? É um pouco isso. Então, por exemplo, né? Na química, né? Então, tem é conhecido, né? Aquela formuleta, né? Ácido mais base é igual a sal mais água, né? Lembra desse troço? Não, né? Foda-se. Mas enfim, né? Em algum momento vocês aprenderam isso. Se você mistura um ácido com uma base, o resultado é um sal e a água, né? Então, assim, como é que os caras sabem disso, né? Eles sabem disso porque eles pegaram um ácido, pegaram uma base, misturaram e olharam o resultado, né? E fizeram isso 1 trilhão de vezes. Você provoca a natureza de uma determinada maneira e a natureza sempre te responde da mesma maneira. Então você provoca a natureza como? Botando o ácido e a base junto. Quem faz a reação entre o ácido e a base não é você, o experimentador. Quem faz essa reação é a natureza. A natureza tem os ácidos e as bases se comportam naturalmente de uma determinada maneira e o resultado é, né, essa reação, que é uma reação natural, né, ela resulta, né, num sal e água. Agora, o que acontece, né? É que no experimento o que você faz é isolar um pedaço da natureza, né? Porque aí, né, no universo, os ácidos, as bases estão se encontrando sozinhos, aí sabe lá como. Não tem nenhum voyeur tarado lá olhando. Cadê as ácidos? Cadê os ácidos nessa porra? Os ácidos estão lá na casa deles e as bases idem, né? Isso acontece, né? E está tudo misturado, né? No corpo humano, idem, né? O que acontece? Você isola pedaços disso. Isolar pedaços disso é pegar pegar o ácido, pegar a base. Você sabe o que tem ali, né, no experimento. No experimento só tem o ácido e a base. Aí você bota e aí o resultado é esse, né? E aí você sabe por quê? Porque não tinha mais nada lá e você que botou. Então você está provocando um experimento, é isso. É provocar a natureza num determinado sentido, né? Para ela, então, realizar as coisas que ela realiza espontaneamente, só que num ambiente controlado, né? Então, quando você quer obter sal e água, é só você misturar um ácido e uma base, né? E isso serve, quer dizer, essas formas das reações químicas, isso serve para uma porrada de coisas, isso serve para fazer sínteses químicas, né? Então, você mistura um troço com o outro, né? E o resultado, você mistura A com B e o resultado é C, e vai ser sempre, né? Então, se você quiser produzir C, o que você tem que fazer é arrumar A e B, né? Então, para conseguir um efeito, o que você precisa fazer é controlar, né, as causas, né? Para produzir um efeito, você tem que controlar as causas. E controlar as causas é exatamente isso, né, realizar o experimento. O experimento te permite isso, né? Permite conhecer as causas. Tá fazendo sentido, gente? Melhorou, Júlia? Sim? Melhorou. Tá. Né? Pois é, então isso é a ideia, né, do experimento empírico, né, e do conhecimento eficaz, do conhecimento que produz efeitos. Só que assim, né, produzir efeitos, diz o Bacon, né, produzir efeitos, né, diz respeito, né, não só a provocar a natureza de uma determinada maneira, né? Produzir efeitos, diz o Bacon, diz respeito a aumentar a potência humana, né? Eu estava falando isso para vocês, né? Então, o que o Bacon está dizendo aí, né? O Bacon está dizendo o seguinte, que peraí, gente, eu vou ter que pegar um copo d'água aqui, porque eu tô com a garganta seca e a água acabou rapidinho, peraí.
Peraí, deixa eu ver o que você está falando aqui. O, é, 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 isso, né? A potência humana. Então, assim, o que o Bacon insiste nisso, né? Que, né, produzir efeitos é aumentar a potência humana. Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Eu já sugeri para vocês, né, que ele está de olho, né, nas consequências econômicas, né, da ciência, né? O que ele está dizendo é o seguinte, né, é que se eu controlo, se eu, através dos experimentos, obtenho um conhecimento de causas que produzem efeitos segundo o funcionamento normal da natureza, né? Se eu conheço, né, as causas, eu consigo produzir efeitos. Então, quanto mais causas eu conhecer, mais efeitos eu consigo produzir na natureza, né? Então, eu estou aumentando a minha capacidade, né, de produzir efeitos, né? Quer dizer, eu consigo, então, né, pense na síntese de uma substância qualquer, né? Enfim, se você pensa a partir de algum momento, né, através de reações químicas, aplicação de calor, né, e outras, né, reações físicas aí e tal, né, a gente conseguiu pegar o petróleo e transformar o petróleo em plástico, né? Então a gente começou a fazer plástico, né? E ao fazer plástico a gente começou a poder então fazer embalagens, né? E aí conseguir exportar mercadorias, né? Então, conhecendo determinadas causas, né, a gente consegue produzir efeitos e o efeito aumenta nosso poder, né? Então, produzir efeitos é aumentar a potência humana, diz o Bacon. Isso é interessante por quê? Porque o que o Bacon está dizendo, né, é que o conhecimento empírico eficaz ele não é praticado apenas, né, para a gente porque conhecer é bonito. Não importa se conhecer é bonito, né? A ciência não é bonita para o Bacon. Para o Bacon, a ciência tem uma finalidade. A finalidade da ciência é nos deixar poderosos, né? Então é aquilo, né? Quer dizer, a bomba atômica é um bom exemplo disso também, né? Os caras, né, nunca tinha tido uma explosão nuclear antes. Não existia explosão nuclear. Ninguém nunca tinha visto isso. Só existia, hipoteticamente, as explosões aconteciam no Sol, né? Mas assim, nunca ninguém tinha visto nenhuma explosão nuclear na Terra. Mas os caras começam a fazer um monte de. Começam a observar o comportamento dos átomos, né? E aí eles vão entendendo que, né, se você acelerar um átomo, né, de determinada substância a uma certa velocidade, né, ele vai entrar em choque com o outro, né, e isso vai liberar uma quantidade gigantesca de energia, né? Então aí eles pensam, bom, como que a gente faz isso? Bom, quanta energia vai liberar? Os caras fazem conta, e essa conta depende do conhecimento que a gente já tem, né? A gente não conseguia fazer a explosão nuclear. A gente faz as contas, né? E aí começa, então a gente já sabe o que é um átomo mais ou menos, a gente sabe que o átomo tem energia dentro dele, né? E a gente sabe que se a gente destruir o átomo, essa energia vai ser liberada, né? Então, como que a gente destrói esse átomo, né? A gente tem que pegar um átomo mais frágil, né? Então, são justamente os átomos, né, das substâncias radioativas. Então a gente pega esse átomo, que é mais frágil, urânio e tal, e aí acelera esse átomo, né, para ver se ele se choca com o outro. Como que a gente faz isso? Bom, explodindo ele, né? Então aí tu pega o material, você pega o urânio, bota no meio de dois explosivos, né? Esses explosivos explodem, os átomos entram em choque e aí tem uma reação em cadeia e isso é a bomba atômica, né? Então, isso é produzir efeito, né? Então, a gente sabe que se os átomos se chocarem, eles vão liberar energia. E aí tem um problema, como fazer os átomos chocarem? Você controla essas causas aí, e aí faz a bomba nuclear. E para quê? Né? Pelo poder. Pelo poder. Né? Para o Bacon, né, o objetivo, né, da ciência é o aumento, é, 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 o aumento da potência humana. Definiu o doping? Boiei, gente. O que tá acontecendo?
De aumentar o poder humano, ok. Pois é, né? De Essa um ideia, certo modo, ele estava certo, né, professor? Porque a gente vê muito isso na prática, né? sim, ele estava certíssimo. É que é possível você estar certo e você ter um grandíssimo canalha ao mesmo tempo, mas é isso, ele está certo. E por que ele é um canalha, né? Porque é interessante observar onde ele chega com isso, né? Vocês já viram que eu tenho muito carinho pelo Francis Bacon, né? Então vocês vão ver por quê, né? À medida que a gente vai prosseguindo aqui, né? Então, o que ele procura fazer é fundamentar esse conhecimento empírico eficaz. Ou seja, o que significa isso, né? Fundamentar um conhecimento empírico eficaz. O que é, né, fundamentar um conhecimento, né? É garantir, né, regras para esse conhecimento funcionar, né? Então, isso é um método científico, né? Então, o que você tem que fazer para garantir, né, que um conhecimento empírico seja eficaz? Né? Isso é uma pergunta, né, metodológica, né? Então, pois é, né, gente? O que é método, né? Eu já usei essa expressão aqui, método científico, 1 milhão de vezes, né? Mas o que é método, né? Essa palavra método, né? Ela, em grego, ela significa alguma coisa tipo, né? É, é antes do caminho, né? Antes do caminho. Então, o método é algo é o que existe antes do conhecimento. O método científico é algo que existe antes da ciência para assegurar que a ciência vai ser ciência, né? Então, o que o Bacon quer fazer? Ele quer descrever como é que você realiza esse conhecimento empírico eficaz. Como que é, né? Como que esse conhecimento funciona? Como garantir que esse conhecimento vai ser funcional, né? Como? Então, é isso que eles perguntam. Então, para realizar, isso seria o método científico ou a fundamentação do conhecimento empírico eficaz. E para realizar essa fundamentação, né, ele faz, né, duas coisas principalmente, né? Aí vem, né? Por um lado, ele estabelece, né, ele define a primazia, a importância da eficácia. Então, gente, a gente agora está entrando, né, com as duas pernas na filosofia hardcore, assim, né? Então é tipo, são os assuntos muito abstratos, né? Então, assim, é estabelecer a primazia da eficácia. O que significa isso? O Bacon vai querer dizer que a eficácia é algo bom, né? Que porra de discussão mais abstrata do cacete, né? Mas é isso, né? A eficácia é boa, né? E vocês vão ver que isso, na verdade, é menos abstrato que parece. Porque, vejam, né? Dizer que a eficácia é boa, né, significa... O que é a eficácia? A eficácia é a produção de efeitos. E a produção de efeitos significa o quê? O aumento da potência humana. Então, o que o Bacon vai querer nos convencer é de que ao aumentar a potência humana é bom, ou seja, que ficar poderoso é bom. É isso que ele está querendo dizer, né? Então ele vai querer nos demonstrar, né, que uma ciência que nos deixa poderosos é uma boa ciência. Agora, é claro, tem uma grande pergunta aí que é quem é esse nós, né? Porque, por exemplo, aqui na tela eu não vi ninguém festejando as maravilhas da ciência. A Carolina ficou quieta. A Carolina é cientista, hein, gente. Vocês estão aí zoando? A Carolina é cientista. A Carolina ficou quieta, mas o resto fez cara feia, assim, né? Mas, Caroline, você se sente mais poderosa exercendo sua ciência, não? Não. Inclusive, tem até uma matéria que a gente fala sobre isso falou sobre isso no mestrado, como a gente, na verdade, nem se reconhece cientista. Tipo, embora a gente até seja e tal, a gente fica até meio assim, caraca, cientista. A gente tem um outro imaginário sobre isso. E aí, ouvindo você falar sobre isso agora, sobre eficácia, eu fiquei até pensando na minha análise química, porque a gente tem que ter uma eficácia do método, tem que comprovar isso. Tipo, essa é uma das partes mais importantes da reprodução daquela pesquisa, né? E aí você tem uma série de etapas para cumprir para mostrar que aquele seu resultado é válido. Então, eu só fiquei pensando isso enquanto você estava falando, assim, visualizando essas coisas. Uhum. Mas por que vocês não se acham por que não é por que vocês não se acham cientistas? Então, acho que é por conta desse imaginário que a gente tem de que o cientista é um cara, não sei o quê, um deus, assim, e acho que não é. Ou que está sempre de um jeito X, ou de um jeito Y, na real não é. Uhum.
Ok. Né? Então, o Gui já fez um vulcão de papel machê. Né? É foda, né, Carolina? A gente estuda pra caralho, mestrado e o cacete, aí o cara acha que ciência é fazer vulcão de papel machê. Né? Caroline, Não Tá deixa errado? de ser também, não oceanografia é? aí? Não deixa de ser também. Eu obtive a reação que eu queria, professor. Não vem tirar esse mérito de mim, não. Tá certo. Agora, a questão toda... Caroline, bota uma oceanografia aí, minha filha. Fala uma oceanografia. Ai, Lívia! Mas assim... Agora eu tô tímida. Bom, mas assim, Gui, a grande questão é a seguinte, né? Você ficou mais poderoso, você alcançou poder com esse... Pois é. Quer dizer, dizem, porque agora você é mestre, mas assim, para mim. E aí ainda tem uma outra questão importante no que você disse, Caroline, que é o seguinte, que é a relação, né, entre a ciência mesma, né, e a instituição acadêmica, né? Porque não é a mesma coisa exatamente, né? Quer dizer, você pode fazer os seus experimentos, os experimentos serem verdadeiros, né? Quer dizer, os experimentos serem experimentos científicos legítimos, né, que trazem acréscimo para o nosso conhecimento sobre, né, poluição e o cacete. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é o seu epíteto, né, o seu mestre, né? Isso é uma outra coisa completamente diferente. Quer dizer, nesse caso, né, quem te confere, né, o poder não é a ciência em si mesmo, é a instituição acadêmica. Então, também não é a mesma coisa, né, a ciência e a instituição acadêmica. A questão toda é se o experimento, né, se o fazer científico aumenta a potência ou não. Né? E o que o Bacon está dizendo é que a verdadeira ciência é essa, que aumenta a potência. Então, assim, a ciência que a Caroline faz, né, porque você estuda poluente, não é isso mesmo? Eu estou me lembrando direito? Pois é. Então, a ciência que a Caroline faz, que é uma ciência, né, que é o estudo de poluição de águas, né, será que isso aumenta a nossa potência? Né? Compara isso com bomba atômica. Né? O Bacon diria, não, bomba atômica é ciência com certeza. Bomba atômica é ciência eficaz com certeza. Né? Aumenta a potência. Né? Então, o que é interessante no Bacon é observar que a ideia do experimento para ele, né, já é compreendida, né, de uma forma política, intrinsecamente. Né? O experimento não é só um treco que você faz para criar uma teoria. O experimento é algo que te leva ao poder, né, ao domínio sobre a natureza e sobre os outros homens, que é como ele vai chamar, né, essa potência humana depois. Né? Então, Próximo. Professor, Diga. eu estava com essa dúvida, eu acho que o senhor já me respondeu, mas não tenho certeza. O poder, segundo o Bacon, é de fato poder político ou é alguma outra forma de poder, talvez até mais abstrato ou mais físico do que isso? Pois é, então, excelente pergunta, Guilherme, porque o ponto todo é esse. A parada é que ele pega essa palavra e ele atribui uma porrada de sentidos simultâneos a essa palavra. Porque, veja, né, a palavrinha com a qual ele... E filosofia basicamente é isso, né, gente? Filosofia é pegadinha com palavra o tempo inteiro. Né? Então, como é que ele começa, né, o argumento dele? Ele diz assim, o que é eficácia? O que é uma ciência eficaz? É uma ciência que produz efeitos. Produzir efeitos é aumentar a potência, claro. Né? Você está podendo mais. Quando você conhece as causas, você produz efeitos. E isso é poder. Poder é o quê? O que é poder? Poder é produzir coisas, é realizar coisas. Isso é poder. A definição de poder é essa, realizar coisas no mundo. Qualquer definição de poder vai passar por isso. Só que aí ele começa a acumular outros significados em cima disso. E aí ele começa a falar dos impérios, né? E aí ele vai dizer lá na frente, né? Quem é que tem que controlar a ciência? Quem tem que controlar a ciência é o rei. E o rei tem que usar a ciência para quê? Para fabricar armamento. Né? É curioso porque no novo órgão inteiro, né, o Bacon só dá um exemplo, né, de produção de efeitos, e é a pólvora. Né? É o exemplo da pólvora e do fogo. Então, assim, o melhor conhecimento científico que ele tem para nos exemplificar é a produção da pólvora e o efeito prático da pólvora de explosivo. Então, quando ele está falando da pólvora, o poder abstrato é o quê? Né? A capacidade de produzir efeitos, qualquer efeito.
né? Que é uma definição de poder, uma definição de potência. Você abriu o dicionário, deixa eu botar aqui, vou até ter a pachorra de abrir aqui, né? Para ver qual é a definição do Ruais de potência. Mas né, uma definição típica e simples, né, de poder e potência, isso é a capacidade de realizar efeitos. Só que aí você entra, né, em outros âmbitos, como, por exemplo, o âmbito político. Né? Então, potência. Capacidade de mover algo, força, capacidade de criar, produzir, né? Né? Então, produzir efeitos, ciência, potência é um sinônimo de produzir efeitos. Poder, né? Ter a possibilidade de, né? Ser capaz de, né? Ter ocasião de, conseguir, né? Então, ter capacidade de, né? Então, dito isso, professor, vou te corrigir aqui. O meu vulcão de papel machê me deu ponto, então me deu poder, porque eu passei na matéria. Aí é que tá, né? Então, eu tava esperando que você me lembrasse disso, né? Mas o lance é que aí a gente bate na mesma questão da Carol, né? Que uma coisa é a instituição educacional, acadêmica, outra coisa é o experimento em si, né? Quer dizer, o seu vulcão te permite destruir alguma coisa, né? Aí que tá, né? Quer dizer, a pólvora não dá poder, porque esse é o exemplo principal que o Bacon vai usar, né? A pólvora não dá poder porque alguém dá um prêmio para o cara que descobriu a pólvora. A pólvora dá poder porque com a pólvora você vai lá e destrói os reinos inimigos, né? Então ele está falando de poder político, né, obtido através, né, das forças da natureza, usar as forças da natureza, né, de dominar essa violência natural, né, e usar essa violência da natureza, né? É isso mesmo, né? É disso que o Bacon está falando, né? E aí então é um jogo. Fala. É muito pertinente esse momento que a gente está vivendo e esse momento que você está falando. Porque a gente tem visto inúmeras pessoas falar a palavra ciência de tal forma como se ela fosse absoluta. E eu acho até que o fato científico só é ciência de verdade se ele tem contestação. Se ele tem alguém que diga a prova contrária ou tente provar o contrário, porque senão fica muito piada pronta, né? E a gente tem vivido, ultimamente, setores políticos usando diuturnamente a palavra ciência e praticamente sem contestação nenhuma, como se um fato científico não pudesse ser contestado hora alguma. Quer dizer, a gente tem um exemplo que nós conversamos na última aula, que foi a talidomida, um remédio que era para ânsia de vômito, dado às grávidas, e que causou inúmeros acidentes genéticos, né? Pessoas com deformidades. Quer dizer, a ciência, para ser ciência, ela também precisa ter um contraponto de ciência. E hoje em dia a gente não sabe se nós estamos convivendo com um vírus que veio da natureza para nos atingir, se foi fabricado por um laboratório que já tinha vacina e, portanto, em 3, 4 meses ele poderia ganhar bilhões de dólares e vender para o mundo inteiro uma cura de algo que ele já sabia. Quer dizer, isso tudo que eu estou falando, gente, não é ciência. É achômetro, né? É achômetro. Mas eu fico pensando assim, que quando eu vejo a televisão com tantas certezas, com tantos repórteres, economistas, falando de ciência como se fosse um cientista, entendeu? Quando eu vejo pessoas, quando eu vejo o presidente, quando eu vejo senadores, quando eu vejo todo mundo, eles falam de uma forma como se a gente tivesse que aceitar com absoluta naturalidade, sem nenhuma contradição. Aí eu chego em casa vacinada, que eu estou vacinada, meus filhos estão vacinados, e meu marido diz, não vou vacinar. Eu digo para ele assim, olha, faz aquilo que é melhor para você, porque eu também não sei se o que eu estou fazendo é o melhor para mim. Então, eu não posso dizer para ele, tome essa vacina. O que eu digo, eu estou tomando porque o senso comum diz que é para tomar.
então eu vou no senso comum. Agora, realmente, você tem dúvida, eu aceito o fato dele ter dúvida e aceito o fato dele não querer tomar a vacina. Entendeu? Eu aceito. Eu, como ser humano, eu acho que eu tenho que aceitar, porque é o direito dele. Não Então, querer participar de um experimento que ele não tem absoluta certeza de que isso vai ser um resultado positivo. então tem um documentário, não um documentário, é uma reportagem da DW Brasil, né? Então é a Deutsche Welle, né? Que é uma TV, é uma TV e uma agência de notícia, né? Alemã, né? Eles fizeram em 30 de julho uma reportagem chamada Vírus Artificiais e Ameaça Global, né? Então, o que eles mostram, né, nessa reportagem é que, ainda que. Eles mostram o seguinte, né? Então, assim, o coronga é artificial, não dá para saber. Por enquanto, pelo menos, não dá para saber. Mas os caras mostram, né, que existe uma corrida armamentista biológica rolando, né? Então, isso existe, né? Isso está rolando, né? Então, que é o quê, né? Que é a tentativa de criar. Tem uma porrada de países no mundo que estão criando, que tem laboratórios especializados em aumentar aumentar o poder de infecção dos vírus. Isso existe, está rolando, né? Eu estou tentando abrir o link aqui da parada, mas como a porra do Facebook mudou o sistema de vídeo, você não consegue copiar não consegue mais copiar o link daqui. Enfim, se chama isso, né? Vírus criados em laboratório, uma ameaça global, né? Bota lá na DW Brasil, que vocês vão achar isso. Tá aqui. Então, recomendo. Quem gosta de história de terror de verdade, né? Recomendo que leiam essa reportagem e assistam o videozinho. Porque, então, isso está rolando, né? Então, tem uma porrada de países que estão trabalhando, que tem laboratórios, alguns laboratórios são privados, né? Que o que eles fazem? Né? Eles pegam os vírus, né? E aumentam a capacidade de infecção desses vírus. Então, pegam vírus que não dão no ser humano, né? Pegam esse vírus e modificam esse vírus para o vírus dar no ser humano e aumentar a capacidade dele de infecção. Então, isso está rolando pra caralho por aí. Tem uma porrada de gente fazendo isso. Para quê? Aí os caras dizem, a gente está fazendo isso para a gente prever se o vírus vai poder infectar o ser humano algum dia, para a gente já então estar pronto para fazer as vacinas. Mas na prática não é isso que está acontecendo. Na prática o que está acontecendo é que esses vírus são armamentos, os caras estão produzindo esses negócios e estão meio numa espécie de, né, relação proativa com a vacina, né? Meio se precavendo de antemão antes do vírus aparecer. Então, isso está rolando, né? Então, assim, a gente começou a falar disso, pois é, porque isso tem a ver com esse lance, né, da relação muito íntima, muito próxima, né, entre, né, entre poder, né, e desenvolvimento científico, né? É maneiro porque quando começou a aula online, né, as pessoas ficavam tipo, né, grande parte com a câmera desligada, né, uma parte com a câmera ligada, assim, olhando e tal. À medida que a aula online foi se sofisticando, começou a aparecer na aula online alguma coisa paralela à turma que fica no fundo conversando, né? Então, assim, sabe quando você está dando aula e aí fica um pessoal no fundo conversando, assim, aí você fica tipo, cara, o que será que as pessoas estão falando? Né? Começaram a fazer isso aqui também com os grupos de Zap, né? Ou sei lá, ou com o chat, né? E aí você está claramente sabendo que as pessoas estão falando, estão conversando, assim, dá para ver na cara de você fica assim, mas o que será que estão falando, né? Até quando a Júlia digita no lugar errado, bota um @Guilherme ali, onde não tem nada. Sei. Não, mas eu fico curioso, né? O que seria? O que será que está? O que será que está acontecendo? Na sala seria, quer compartilhar com a turma o que vocês estão conversando, alguma coisa assim, né? Quer falar para todo mundo, né? Algo assim, né? Mas aí tipo, não dá, pessoal. Tá todo mundo numa sessão de grupo com um terapeuta, tudo individual, não pode ser. Entendi. Não, é um nível de o que se diz nesses chats aí é impublicável, né? É isso, não dá para compartilhar com a turma porque
É impublicável. Beleza, tranquilo. Vou ficar aqui na minha curiosidade e usando minha imaginação. Mas, enfim, tá, então, para voltar ao tema, a gente estava falando, então, da fundamentação do conhecimento empírico eficaz, né? Então, determinar que a eficácia é boa, que o poder é bom, né? E a confusão terminológica que isso implica, né? E aí tem um lance que é assim, né? Porque, para pegar um pouco do que a gente estava falando antes, né? Do que a Carolina tinha falado, né? Tem a ver um pouco com o que o Gui chamou a atenção no negócio do vulcão dele, algo que a Lucy falou também, né? É que é o lance, né? Do poder político atrelado ao caráter da ciência na contemporaneidade, porque isso também rola, né? Quer dizer, uma dimensão muito importante disso na contemporaneidade é a economia. Então, a economia é tratada como uma ciência, né? Então, assim, o cara que é economista, né, ele fala economês, né, e o economês é uma coisa meio incompreensível para as pessoas, e os fatos econômicos são apresentados com o peso, né, de uma especialidade científica, né? Olha, se você, né, elevar, né, se aumentar a inflação nesse momento, vai ser bom para a economia por causa de X, Y, Z. Se você aumentar a inflação num outro momento, vai ser mal para a economia por causa de X, Y, Z. Se os salários aumentarem, isso vai prejudicar a economia por causa de X, Y, Z. Se os salários abaixarem, se os salários ficarem estáveis, se a dívida aumentar, se a dívida diminuir. Então, parece que os caras tratam a economia de uma forma científica, né? Ou seja, se eu controlar as causas, eu consigo produzir determinados efeitos, né? Vocês entendem do que eu estou falando? Vocês percebem isso? Ou tá uma viagem fodida? Vocês percebem, né, essa ideia de um discurso econômico que trata a realidade social desde um ponto de vista científico, como se você pudesse controlar economicamente para produzir determinados resultados, né? Quer dizer, quando vocês conseguem acompanhar o noticiário econômico? Se vocês começa o noticiário econômico, aí vai vir um cara falar sei lá, do superávit primário e do efeito do preço do petróleo nessas coisas. Vocês conseguem acompanhar isso? Exato. Professor, eu sou viciada em economia, né? Tá, a Lucy consegue. Até porque eu tenho que fazer economia, né? Pois é, mas é isso, né? Para grande parte de nós, né, o jargão econômico ele é opaco mesmo, né? A gente não sabe, é como se fosse um discurso especializado na ciência, né? Porque por trás disso, né, tem um conceito interessante e importante na sociologia, um conceito sociológico importante, né, que é o conceito de divisão do trabalho, né? Esse conceito nos diz o seguinte, né, que à medida que a sociedade vai se sofisticando, a sociedade moderna vai se aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando não é a palavra, né? Mas à medida que ela vai, né, à medida que a sociedade moderna fica cada vez mais moderna, vamos dizer assim, né, vai se modernizando, né, você vai, né, desenvolvendo trabalhos tão especializados, né, que eles não conseguem entender mais o que eles fazem, né, o que os outros fazem. Então, e a ciência tem muito a ver com isso, né? Cada ramo da ciência ele é meio impenetrável, né? E aí o que acontece é que você vai ter os especialistas, né? E isso é meio inevitável, não tem como, né? Quer dizer, o cara que estuda, né? O cara que é imunologista, né? Ele estuda imunologia e assim, e não dá para discutir com o cara, né? Realmente não dá, assim, porque a gente não entende porra nenhuma. E, inclusive, a imunologia está cada vez mais complicada, né? A imunologia que a gente aprende na escola já não tem mais nada a ver com o nível de discussão da imunologia científica de verdade, assim, porque o troço é mega complicado, né? Quando a gente começa a tentar entender o coronga, né? Isso fica evidente, porque o coronga ele dá uns efeitos no sistema imunológico que são efeitos, né, que são efeitos quase autoimunes, né? E aí, os fatores, né, que controlam essa autoimunidade são tão complexos, então assim, o imunologista é um cara que domina um campo incompreensível para os mortais. E assim é com todos os campos da ciência, com todos os ramos da ciência. E os economistas tratam a economia assim também, não dá para entender direito aquilo. E o que acontece, mas ao mesmo tempo, né, a economia, ela rege a nossa vida, porque tudo na nossa sociedade é a sociedade regida pelo dinheiro e pela mercadoria, né? O que eu estava conversando com vocês desde o início, né? Tudo é mediado pelo dinheiro e pela mercadoria. Se você tem, ora,
o centro de tudo nessa vida, na vida nessa sociedade, é o dinheiro e a mercadoria. E aí você tem um grupo de cientistas especializados, que são os economistas, que são os únicos que sabem realmente como controlar o dinheiro e a mercadoria. Então, esses caras estão sempre falando com um nível de autoridade inquestionável. Né? É isso, né? É pensar, né, na arrogância dos repórteres de economia. Né? Eles sempre falam com uma empáfia, com uma espécie de isso aí, a economia não, agora isso aí é claro que com o aumento do dólar, isso aí vai ser horrível, com investimento, não, investimento público nessa hora não vai ter nenhuma chance, isso aí só vai dar. Então, é tudo sempre trazido, né, com esse peso da verdade absoluta científica. Né? Então, o caráter da ciência hoje, né, ele tem algo atrelado a ele, né, Pois é, né? Então, Vocês são muito engraçados. E aí, por conta disso, né, essa autoridade, né, como o cientista ele é incompreensível, o que ele fala tem que ser recebido pela sociedade como uma palavra de uma autoridade. Então, o discurso científico sempre tem um peso de autoridade. Né? E aí, nessa sociedade, a gente ainda tem o fenômeno, né, dos cientistas famosos. Né? Então, tu vai ter esses cientistas que são os caras que, tipo, né, vão dar depoimento, e tem programa de auditório, e tem documentário de divulgação científica. Mas assim, o que se passa por trás desses processos científicos continua opaco. A gente fica recebendo informações e a gente meio é obrigada a confiar, né, e a obedecer essas informações porque, em tese, quem está emitindo elas é um especialista. Então, esse lado, né, essa aliança entre ciência e poder, especialmente na administração pública, nesse âmbito da economia, né, é muito violento, né, porque tudo está sempre decidido de antemão pelos cientistas da administração pública, pelos cientistas da economia. Né? Então, esse é um problema social grave para nós. Né? Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Tá, professor. Eu até falei ali no chat, não sei se se perdeu no meio das bobagens que eu também falei depois. No fim das contas, por bem ou por mal, quando a gente confia na palavra de um cientista, só pela palavra de cientista ainda assim é um argumento de autoridade. Que é uma falácia, no fim das contas. Pois é, exato. Né? Então, a gente está nesse imbróglio, né? A gente está nesse ponto complicado do desenvolvimento da sociedade moderna, no qual, né, a ciência se torna a ciência que, por um lado, né, é um conhecimento verificável e falseável, tem os experimentos que qualquer um pode fazer, picas. Né? Não é mais assim. Né? Quer dizer, a grande maioria dos experimentos é incompreensível para nós, né, para os meros mortais. Né? E fica cada vez mais incompreensível. Né? Então, não dá para realmente seguir, né, o desenvolvimento do conhecimento científico. O que a gente tem que fazer é acreditar nos cientistas mesmo. A gente é convocado a ter uma crença cega nesse troço. Né? E na economia isso é gritante. Né? Na economia isso é gritante, porque sempre, né, quer dizer, como as pessoas comuns são completamente incapazes de discutir macroeconomia, né, o que acontece, mesmo porque a gente nem dispõe dos dados, a gente não dispõe de informações empíricas suficientes para isso. Né? Então, quer dizer, você precisa ser um governo para você reunir dados suficientes para você compreender como é que uma economia se comporta. Né? Então, qual é real? E a gente, inclusive, está vivendo um momento, né, em que o censo foi sabotado. Né? Vocês sabem que não vai ter censo, né? Era para ter um censo ano que vem, na verdade, né? Ou já era para ter sido e não aconteceu, né? Era para ter sido esse ano, não aconteceu, então ia ser ano que vem, e aí abortaram de novo, não vai ter o censo. Então, assim, se não vai ter um censo, significa que você não tem informações sobre economia. E o grande barato é que uma pessoa comum não pode reunir esses dados sobre a economia nacional. Então, para a ciência ser realizada, para a ciência da economia e da administração pública ser realizada, você precisa de poder, você precisa exercer o poder. Senão você não consegue botar essa ciência para se mexer. Então, os indivíduos comuns, eles estão só acreditando nessa ciência. Eles são convidados a acreditar e eles são um pedaço, né, do exercício dessa ciência. Os caras que detêm o conhecimento científico meio operam a sociedade e a gente é um pedaço dessa sociedade que está sendo operada, manipulada cientificamente. Mas a gente não é sujeito dessa ciência. A gente não entende o que está acontecendo. A gente não tem os meios de obter as informações necessárias para, né, pensar cientificamente essa sociedade. A gente é um grãozinho de areia, a gente é uma engrenagem, a gente é ajustado aí dentro disso. Né?
E isso tem a ver com essa coisa da divisão social do trabalho, né? Tem a ver com a especialização científica, tem a ver com esse caráter de autoridade do cientista, né? Tem a ver com a relação entre ciência e poder, né? Tamo junto, gente? Essa falação aí fez sentido? Tá. Pois é, mas aí que tá, né? Então tem uma discussão ainda, né? Se a economia é uma ciência dura, né? Então, mas os caras tratam como se fosse, né? O direito. Discussão, né? Hã? Mas é por isso que tem discussão, porque é do interesse deles que seja tratada como se fosse, porque claramente não é uma coisa, é uma ciência, mas tem muitas variáveis. É baseado em comportamento populacional, isso não é previsível estatisticamente para o mortal. Então, tá na cara. Tá na cara ou não tá? Se não tivesse, não teria essa discussão, mas eu fico puto também, professor. Eu fico puto, realmente. Pois é. Então, o Alexandre está falando do direito, né? Então, o Alexander, né? Então, pois é, né? O que é o direito, né? O direito é uma espécie, né, de, se você pensar no processo, né, no que é processo, né, o que é lei, né? O direito é uma espécie de organização científica, né, artificial, né, da vida social, né? O que o direito faz, né, é prever determinados comportamentos da administração pública e dos indivíduos, né, e, né, prever artificialmente, porque né, são leis criadas, né, e determinar, né, as consequências dessas ações e desses atos, né? Então, assim, né, quando você estuda processo, né, eu acho processo fascinante, assim, porque é aquilo, né? Você pega... O que é processo, né? É o que diz assim, fulano chegou na delegacia. O que acontece? O que acontece? Né? Então, tudo o que acontece está previsto em algum lugar. Né? Então, né, que tipo de documento registra a chegada oficial desse cara na delegacia? Como que esse documento é encaminhado para quem? Para que outro funcionário? Né? Como que esse documento vai ser armazenado em algum lugar? Quando que mais tarde, né, você pode consultar esse documento? Né? Que papel esse documento pode ter no processo, né, criminal que vai ser desencadeado contra o sujeito que deixou lá? Né? Quer dizer, como que o advogado pode responder? Como que o juiz tem que agir? Como que o promotor tem que... Tudo isso está previsto. E o direito é insondável. As pessoas comuns não sabem nada disso. É isso, né? Se vocês se soltarem, pega a maioria de nós aqui, solta a gente na delegacia, acusado de qualquer coisa, fudeu. A gente não tem a menor ideia de como se mexer no meio disso. A gente precisa de um cientista, né? Um pseudocientista que é um advogado, né? Que é alguém que controla esse jargão, né? Então, a Renata pode nos ajudar, que ela já é a Renata está aí hoje? Ela é a nossa... tá aqui, ó. É a representante jurídica de todo mundo aqui. Se qualquer problema, liga para ela e tal. Né? Mas né? Então, é esse jargão, né? Jurista oficial, isso. É esse jargão especializado, né? Que meio organiza, né, esses procedimentos e que tem essa cara de ciência um pouco. É quase como se fosse uma ciência. Porque, né, é uma forma, né, é um procedimento, né, que só uma galera domina, então tem esse discurso especializado que parece um discurso científico. Né? Mas beleza. Então, isso tudo para falar, né, da autoridade, né, do cientista e tudo isso. Então tem duas. Tá bom. Então, mas vamos voltar aqui pro arroz com feijão aqui do discurso do Bacon, depois a gente dá mais uma voadinha. Né? O Bacon, então, eu estava dizendo para vocês, né, que o Bacon foca nessa ideia, né, do conhecimento empírico eficaz. Né? Então, né, a ciência eficaz é a ciência capaz de produzir efeitos. Né? É que tem duas questões aí. Uma é a seguinte, é que ele fala do conhecimento, ele diz que produzir efeitos é aumentar a potência humana. Né? E isso é importante, porque quem é esse humano cuja potência é aumentada pela ciência? Quem é esse humano? Né? Então, a Caroline já disse que não é ela. Né? E a maioria de vocês só fez cara feia. Então, assim, nenhum de nós individualmente aqui se sente, né, com o nosso poder aumentado por causa da ciência. Né? No máximo, né, quer dizer, a gente tem o poder aumentado, né,
através do uso dos artefatos científicos. Então é isso, né? Quer dizer, um telefone, né, que é um produto tecnológico avançado, né, ele serve para aumentar a minha potência, né, porque eu não consigo falar com alguém que está na Serra de Petrópolis, eu não consigo, o cara está em Petrópolis, eu não consigo, minha voz não chega lá, né, mas o telefone aumenta a minha potência, minha voz acaba chegando lá, né, então o artefato tecnológico aumenta a minha potência, né, mas eu não conheço a ciência que está por trás disso, né, eu sou incapaz de fabricar um telefone, não só porque eu não sei nada da física envolvida, como eu não tenho o instrumental técnico, como eu não consigo abrir uma mina de lítio na Bolívia para extrair o lítio para fazer a bateria da parada, né? Então, né, esse ser humano, né, cuja potência é aumentada, né, o que é importante lembrar aqui, né, é que na sociedade moderna, né, esse aumento da potência é mediado pela mercadoria, né? Como tudo, né? Então, a ciência, né, o aumento da potência humana que a ciência proporciona também é mediado pela mercadoria, no fundo do fundo, né? E a mercadoria são, no caso, né, quando a gente está falando de ciência, esses artefatos tecnológicos, né? Então, né, isso começa, né, a responder um pouco essa ideia do aumento da potência humana. Então, a ciência em si mesmo, a minha potência não aumenta, o experimento, eu não consigo realizar experimento nenhum significativo na minha casa, né? Mas eu consigo comprar os trecos, né, que são produzidos com esse conhecimento, né? Então, o aumento da potência humana é aumentado, né, através da mediação das mercadorias. E aí tem uma outra questão ainda, né, que é a seguinte, né, quer dizer, é que quem são os humanos que realizam essa ciência, né? Porque isso também é um problema, né? Então, qual é o caráter, né, social, étnico, de gênero do cientista, né? Então, tem uma porrada de estudos sobre isso, né? A maioria dos cientistas são homens brancos, né, gente? Então, isso aí tem uma questão, né? Por quê? Por quê? Porque se a mulher negra fizer, ou trans negro, índio fizer, o resultado do experimento é outro? Não. O resultado do experimento, em tese, é o mesmo. 2 mais 2 é 4 para todo mundo. Mas, Guilherme, fala. Pior, professor. Hoje em dia, a maior parte dos cientistas são chineses e indianos, mas a figura ainda é a do homem branco. Porque é verdade. Eu já tinha lido isso, né? O lance dos chineses, né? Tem uma questão aí que é a questão da grana, né? É a questão da grana. Então, a maioria dos cientistas continua sendo homens, né? Ainda que eles não sejam brancos, né? Mas a maioria esmagadora do financiamento científico, né, ainda está, né, nas mãos dos ocidentais, né? Então é um dinheiro branco, né? Um dinheiro europeu, um dinheiro estadunidense, né? Então o que acontece é que, né, aí a gente bate, né, nesse lugar, né, de quem é esse ser humano, então, né, que se beneficia com esse poder aumentado pelos experimentos, né? Então é uma porrada de questões sociológicas que estão em torno disso, né? E o chat bombando lá no fundo. E aí, bom, né? Mas vamos centrar aqui, né? Quando ele tenta, né, estabelecer essa ideia de uma ciência eficaz, ou seja, de uma ciência que produz efeitos, né? Uma das questões importantes é quais efeitos, né? Então, quais efeitos vão ser produzidos, né? Então, o Bacon, né, ele fala, né, que no fim das contas, né, ele fala às vezes de dizer assim, a gente pode, com a ciência, né, com esse conhecimento eficaz, praticar a caridade. Ele lança essa ideia, só que ele não explica o que é. Ele diz também, né, a gente pode abolir inumeráveis privações, mas ele também não diz como, né? Aí ele escreve um texto. Então, no Novo Órgão ele não explica. Só que ele escreve um texto chamado A Nova Atlântida, né? Então, né, esse texto é um texto interessante, no qual é uma espécie de texto de ficção científica, onde ele começa a descrever um país, que é a Nova Atlântida, né? Então tem a lenda de Atlântida, né, que era esse país perfeito, né, que era uma ilha da antiguidade, uma ilha redonda, né, onde os habitantes eram mega avançados, né, e tal. É uma lenda, né? O Platão é um dos caras que conta essa lenda, não sei o quê.
E aí o Bacon escreve essa nova Atlântida, então, que é uma espécie de livro de ficção científica, onde, né, Atlântida é reencontrada, e o grande barato de Atlântida é que lá a ciência, né, avançou muito. Né? Essa ciência produtora de efeitos avançou muito. E aí você vai ler o texto e você vai, porra, beleza, então os Atlântidas, né, os habitantes da Atlântida, eles vão praticar a caridade com a ciência e vão abolir as privações com a ciência, certo? Não. Né? Na Atlântida, né, os exemplos de uso da ciência estão todos voltados para finalidades militares ou então para o luxo, gente. É muito bizarro. Então, assim, como é que é o país dos cientistas que o Bacon imagina? Né? É assim, é um país com prédios altíssimos, né? Isso é um troço escrito em 1620, né? Mas é isso, ele imagina prédios altíssimos, assim, de 200, 300 andares, né? Essas torres gigantescas, né? E lá no alto das torres, quem vive são os cientistas. Então, quanto mais inteligente você é, mais alto dentro da torre você mora. E aí, os cientistas, eles se vestem com os tecidos cientificamente produzidos que são lindos, resplandecentes, brilhantes, multicoloridos. Então, a ciência, no final das contas, serve para fazer prédio de luxo e roupa de luxo. Né? E, além disso, né, para fazer armas, porque embaixo, as torres têm um porão, e lá no porão ficam guardados uns armamentos que são tão complexos que o Bacon diz, eles são tão complexos que nem dá para descrever. Né? Então, aí a ciência é usada para fazer roupa bonita, para fazer prédio de luxo, para fazer joias, né? Então eles fabricam diamantes artificiais, então eles ficam com os dedos todos enfeitados. Então isso é interessante, essa ilustração, porque o Bacon já, né, ele já imagina, né, uma sociedade, né, que usa a ciência com uma finalidade de classe. Né? É uma ciência que, ao usar essa humanidade que se beneficia, na verdade, não é a humanidade. Né? É uma parte muito específica da humanidade. Né? Ele imagina que, no final das contas, né, a ciência vai mesmo, né, beneficiar, né, quem já é poderoso. Né? É isso que ele mostra. Né? Que esse aumento da potência, né, ele incide sobre quem já tem potência, quem já é poderoso. Né? Então, na Nova Atlântida, quem usa essas benesses são os caras que já são ricos, são os caras que já são poderosos. Né? Ele imagina, então, uma espécie de continuação da sociedade de classes. Né? Quer dizer, uma sociedade onde você já tem diferença entre ricos e pobres, entre poderosos e desempoderados, a ciência o que vai fazer é aperfeiçoar essa discrepância. Né? É aumentar essa discrepância e deixar os poderosos cada vez mais poderosos. Né? E aí, gente, né, essa ideia ela é importante no Bacon porque ela tem uma reverberação lá na ideia, né, do desenvolvimento técnico capitalista, que foi um dos assuntos que eu tenho tentado tratar com vocês. Né? Porque o que eu estava dizendo para vocês, né, é que no capitalismo, né, em algum momento, né, figuras como Marx, por exemplo, né, eles olham para o desenvolvimento econômico capitalista e dizem, porra, esse esquema aqui, o cara mirou na Atlântida e acertou em Dubai, é isso aí mesmo. Né? O que acontece é, ele olha, né, quando o Marx pensa, né, quando Marx começa a pensar a questão do desenvolvimento técnico no contexto do capitalismo, o que ele diz é, né, cara, a técnica, né, o capitalismo, ele tá intimamente ligado a essa coisa das máquinas. Né? A gente vai ver bem isso no período que vem, né? Quando a gente estudar o volume do capital. Mas é isso. Né? Então, o maquinário está no centro, né, do desenvolvimento econômico capitalista. Aí o Marx diz, cara, né, esse maquinário que está no centro do desenvolvimento econômico capitalista, ele potencialmente ele pode produzir bens para todo mundo. Então, assim, você pode produzir a abundância. Só que isso não acontece no capitalismo. Né? Então, né, o que acontece no capitalismo, né, é que o que você produz mercadorias, né? Essas mercadorias não servem para satisfazer necessidades, elas servem para ser vendidas.
aí você vende, e o que você faz com o dinheiro? Você produz cada vez mais. Então, é uma produção que serve para produzir. É uma acumulação que serve para acumular. É uma riqueza que serve para produzir mais riqueza, né? É o que o Marx chamava o sujeito automático, né? O capitalismo é uma espécie de máquina, né, de se auto-perpetuar. Tem uma circularidade nisso, né? E o que vai acontecer, né, com o desenvolvimento científico vai ser a mesma coisa, porque no final das contas, a única coisa que o Bacon realmente deixa claro, né, é que a ciência serve para aumentar a potência, e aí ele faz umas definições, né? Tipo assim, o que é a ciência verdadeira? Ou seja, né, o que é um preceito verdadeiro na ciência? Aí ele diz, um preceito verdadeiro e perfeito na ciência deve, de forma segura e livre, tender ou ser favorável à ação. Aí ele diz, e o que é a ação? Ora, a ação, né, é o resultado do exercício da potência. Para encurtar, é uma palavreada, assim, mas para encurtar, o que ele está dizendo é o seguinte, né? A ciência verdadeira é a ciência que produz ações, né? Mas o que é produzir ações? Produzir ações é ser potente. Então, é como se ele estivesse dizendo que o objetivo de ser potente é ser potente. Não tem nada que escapa a essa lógica, né? Para que você fica poderoso? Você fica poderoso para ficar cada vez mais poderoso. Para que você produz efeitos? Você produz efeitos para produzir cada vez mais efeitos. Quando a finalidade é o poder, né, a parada não tem limite, gente. Né? O poder não tem limite. Né? Essa é uma frase Foucaultiana, né? Mas é um pouco isso. Né? O poder, por definição, não tem limite. Né? Professor, me passou pela cabeça, assim, quando o capitalismo começou a ser uma engrenagem, verdadeiramente, ele foi justamente para retirar os habitantes feudais do sistema feudal para um sistema que era mercantilista, para um sistema capitalista. Mas o que projetou essas ovelhas no campo e retirou a população de lá não foi a moda. Porque se você vai trocar, por exemplo, uma mercadoria que é produzida, por exemplo, o queijo, o leite, e vai trocar por tecido, o tecido só serve para te cobrir. Se não houver a engrenagem do luxo, para que você vai trocar algo que só servia para te cobrir? Aí eu fiquei pensando assim, será que a engrenagem que fez o capitalismo vir não foi, talvez, o vício do luxo, o tecido, a moda, a novidade? Porque a gente vê muito isso hoje, as pessoas trocam de carro, as pessoas trocam de televisão. Eu, na minha casa, todas as minhas televisões foram de alguém, foram lixo, lixo. A grande questão é quem troca de carro, né? Eu não comprei nenhuma, porque as pessoas iam jogar no lixo e vieram para minha casa e elas estão funcionando há 20 anos. Mas as pessoas hoje em dia, eu vejo que elas trocam de tudo toda hora. Aí eu fiquei pensando, será que eles tiraram essa população do campo e praticamente tornaram essas pessoas miseráveis por causa de modismo, por causa de uma tendência, por causa de uma novidade? Hanna está fazendo o que não? Quer falar, Hanna? Eu acho que tem muito da obsolescência programada, porque a indústria faz com que a gente queira comprar e torna as coisas ultrapassadas com o tempo. Tipo o iPhone. O iPhone ele vai ter atualizações que no iPhone 3 não vai ter mais e vai acabar extinguindo, entendeu? E também pode ser o modismo, mas eu acho que tem mais a programação das indústrias também. Mas isso é hoje em dia, né? Porque no começo mesmo do capitalismo as pessoas estavam testando um modelo de produção. Não era moda, eles não tinham visto isso em outro lugar, eles estavam testando, que nem aventura. Quando as pessoas vieram colonizar aqui a América, eles foram aventureiras, eles não sabiam o que tinha aqui, vieram se aventurar. Pois é, e aí tem uma questão que é, né, quais são as condições sociais para que você introduza um produto novo.
Então, por exemplo, né, eu passei rapidamente por isso aqui, né? O Brasil, né, foi colonizado. Quando a colonização realmente engrenou aqui, mataram milhões, né, de habitantes nativos, né, mobilizaram centenas de milhares, né, de indivíduos, né, como escravos, né, raptados, né, sequestrados e trazidos para cá forçadamente. Então, é uma catástrofe civilizacional gigantesca. Para quê? Para produzir açúcar. E o que é açúcar? Açúcar é um artigo de luxo. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, porra, açúcar é uma parada. Mas, cara, no século XVI, açúcar era um artigo de luxo. Como que você introduz um artigo de luxo, né? Como que você aumenta o consumo de um artigo de luxo, né? Você está contando que vai ter uma galera endinheirada que vai ser capaz de comprar essa porra, né? Então, na verdade, né, quando começa a colonização brasileira, o preço do açúcar diminui, né? Porque você está aumentando muito a produção. Quando começa, não, mas quando, né, quando a produção brasileira de açúcar, né, engrena, né, o preço mundial do açúcar baixa porque você está aumentando muito a produção. Mas mesmo assim, né, o açúcar continua sendo, né, uma espécie de artigo de luxo, né? Antes disso, né, os ciclos extrativistas de pau-brasil, essas paradas. Né? Então, para você ter luxo, você tem que ter uma elite que tem dinheiro, né? Não dá para você, toma aqui, inventei, né? Ó, tô produzindo um monte de açúcar aqui. Se filho da puta não tem como comprar café para tomar com açúcar, ou não tem como comprar doce ou pãozinho para botar o açúcar, não vai adiantar, né? Então, toda hora que você pensa, né, numa reformulação da indústria, né, você tem que pensar que antes dessa reformulação tem uma sociedade capaz de absorver aquilo mais ou menos, né? E no caso da Europa do século XVI, né, quem são os consumidores dessas porcarias luxuosas? Porque vai ter várias, né, 16, 17. Né? Então, a indústria do açúcar meio vinda mesmo no século XVII. Então, quem são? Quem é essa elite de compradores de açúcar, né? São justamente os proprietários de terra do nosso período, né? Somos justamente os caras que são os atores do capitalismo agrário mercantil, da acumulação primitiva, né? Então, é isso, né? Você cria uma sociedade de proprietários de terra que começa a lucrar os tubos, eles não têm o que fazer com esse dinheiro, uma das coisas que eles vão fazer é comprar açúcar, né? E a gente sempre pode dar esse passo atrás, né? E aí a gente tem que pensar no seguinte, né? Que na origem, isso também é bem importante, né? Isso tem a ver um pouco com o que a Lívia estava observando aqui. Na origem do capitalismo, né? O que acontece, né? É que você barateia os produtos, né? Então, assim, o tecido, lembrem-se, né? Eu comecei a falar sobre isso aula passada, né? Mas a gente vai ver isso bem no período que vem. Mas, assim, né? Por quê, né? Porque se você torna mais fácil de produzir, quando você insere o maquinário, você torna mais fácil de produzir. Se você está tornando mais fácil de produzir, você está tornando esse produto mais abundante. Né? No fim das contas, né, o produto vai ser mais barato. Então, o que acontece é que você vai possibilitar que uma parcela maior da população compre esse troço. Então, quando você começa, né, a produção manufatureira de lã nas manufaturas rurais inglesas, né, o que você está fazendo é criando roupas novas para um setor da sociedade que não comprava roupas com a frequência que vai passar a comprar agora, né? Então tem isso também, né? Você está barateando. Toda hora que você melhora a tecnologia, você barateia o produto, né? Quando você melhora a tecnologia de produção, né? Quando você melhora o maquinário produtivo, né? Mas quando a gente quando o que está em jogo, né, é o produto final, aí não, né? O produto final mais avançado ele vai ser mais caro do que o produto final menos avançado. Mas o maquinário produtivo, né, ele barateia o produto final, né? Então tem isso. Fala, Lucy. Nessa pesquisa do trabalho do professor Castelo, eu fui lendo alguns livros, né? E uma das coisas que eu achei interessante foi um dos livros, agora eu não me recordo qual, tenho até em PDF, que falava assim: o escravo não era algo mais vantajoso para uma sociedade capitalista brasileira, porque o escravo em si não poderia
ter propriedade privada. Não tendo propriedade privada, o único benefício que ele teria do capitalismo era engordar e sobreviver. Então, para ter uma sociedade consumidora, ele teria que ser um homem livre e, ao mesmo tempo, receber salário para que ele pudesse usufruir da propriedade privada, sendo um agente consumidor e, ao mesmo tempo, não mais tendo o custo tão caro para adquirir. Quer dizer, não era exatamente isso que estava escrito, mas foi isso que eu entendi. Aí começou a me fazer sentido a abolição da escravatura de alguma forma. Economicamente, quando você não pode possuir nenhuma propriedade privada, numa situação de capitalismo, isso não é interessante, porque ao mesmo tempo que você não pode consumir, você não faz parte da cadeia que move a engrenagem. Pois é, mas aí tem um problema. Tem um problema aí, que é o seguinte: se a gente for levar essa ideia a sério, então a gente começa a se perguntar coisas do tipo: ué, mas então o melhor para o capitalismo é que todo mundo seja rico, porque aí todo mundo vai comprar muito. E isso não é verdade, né? Então, é melhor para o capitalismo que todo mundo ganhe bem, porque aí então todo mundo vai comprar mais e vai estimular a economia melhor, o que não é verdade, né? Então, né, isso aí é uma ideia, né? Isso aí está ligado a uma ideia, né, de positivação da modernização, ou seja, né, o capitalismo meio, né, ele, através da sua própria lógica, né, ele aponta para um desenvolvimento social, ou seja, né, é melhor que as pessoas estejam melhor desde o ponto de vista do capitalismo. Mas isso não se verifica, né? E uma das figuras que entendeu que isso não se verificava, né, foi um importante sociólogo dos anos 60 no Brasil chamado Fernando Henrique Cardoso, né? O Fernando Henrique, né, ele tem um livro que é muito importante para entender esse lance da escravidão, que chama Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, né? É um livro que tem uma introdução muito chata, que pode pular, mas o livro mesmo, o que ele mostra, na verdade, é que existem formas de capitalismo onde a escravidão, sim, tem um papel fundamental, né? E o Fernando Henrique entendeu isso tão bem que ele é um cara que depois vai pregar um desenvolvimento desigual, né? E ele diz: o capitalismo funciona melhor quando tem desigualdade social, né? E isso aí é uma longa história do desenvolvimento brasileiro, porque, em certa medida, essa é a visão que predomina no mundo hoje, né? É a visão de que, né, é fundamental que tenha desigualdade para que a coisa funcione bem, né? Então, apesar do que você disse, Lucy, ser logicamente correto, né, em termos lógicos, em termos da sutileza da operação do capitalismo, não é bem assim, não, né? Mas, professor, não foi eu que disse, não, foi o livro. Mas ele não falou ricos, não, ele falou livres, para que os homens justamente, fossem livres. Mas é a mesma coisa. Eu sei, eu conheço esse argumento, né? Mas o que eu estou dizendo, eu sei que não foi você, né? Eu só estou inserindo uma problematização aí no lance, porque, né, quer dizer, é a gente pensar, né, que hoje em dia a forma como o capitalismo funciona, né? A gente conversou um pouco isso antes, né? O capitalismo hoje ele não funciona de maneira a produzir grandes massas consumidoras, né? A gente até bateu essa bola, Lucy, eu e você, quando a gente estava falando do sistema prisional, né? O que é o sistema prisional? O sistema prisional é um sistema de eliminar força de trabalho, né? O cara que entra no sistema, ele morre, ele pega uma doença sinistra, ele sai do sistema e ele não arruma emprego, ele volta para o sistema depois, né? Então, a gente tem na sociedade contemporânea capitalista um monte de processos que eliminam força de trabalho e que eliminam, né, massa consumidora, né? Então, dentro de um esquema como esse, né, não é verdade que quanto mais homens livres, melhor o capitalismo. Não, foda-se, né? Tem outras coisas, né, regendo o funcionamento desse capitalismo, né? Eu falei para vocês do conceito de... como é que é o nome disso? O conceito de originadores de demanda. Eu não conversei com vocês sobre isso, não? Porra, então, cara, é um estudo... Não, professor, não falou, não. Pois é. Então, o Citigroup, né, que é um grupo de... né, tem bancos, né, e fundos de investimento, né, e tal, né? O Citigroup, então, em 2006, fez um estudo, né, em que eles demonstraram, né, que mais de 50% da demanda econômica nos Estados Unidos, ela vem... eu falei disso, né? Ela vem de, tipo, 1% da população, né?
Então, que na prática, né, então, se esses 1% continuarem muito ricos, né, a demanda econômica continua mais ou menos a mesma, né? E que o resto da população consome tão pouco que, se você eliminar alguns milhões dessas pessoas, a economia continua mais ou menos do mesmo jeito que ela é, né? Então, essa ideia, né, de que a população é eliminável, né, é uma ideia muito importante para o capitalismo contemporâneo. Porque, se a gente abrir os olhos, a gente percebe que é assim que funciona mesmo, né? Grande parte da população é eliminável, né? A gestão da pandemia, por exemplo, fala um pouco disso, né? Foda-se. Ah, vai morrer... Porra, vai morrer não sei quanto, vai morrer 1 milhão, vai morrer 500 mil, vai morrer 600 mil. Foda-se. Faz diferença. As pessoas não faz diferença. Na verdade, né, o Ministério da Economia até comemorou as mortes em um certo momento. Né? Disse, é melhor morrer mesmo, quem morre é velho, e os velhos são inúteis. Né? Então, quer dizer, tem o raciocínio, né, de que quanto mais gente livre consumindo e trabalhando, melhor para o capitalismo, isso não se verifica. Né? Mas eu conheço o Castelo e eu sei que o Castelo defende isso por causa da galera lá que ele curte lá. Mas isso é maneiro, as diferenças de ponto de vista também. Isso aí é bem a visão do desenvolvimentismo. Vocês querem um PDF do quê? Do texto, do estudo do Citigroup? Do livro do Fernando Henrique? Professor, o que você falou? Do livro do Fernando Henrique. Então, eu acho que eu não tenho, não. Não, eu devo ter sim. Peraí, deixa eu olhar aqui. Eu baixei uma pasta nova aqui de coisa brasileira. Não. Brasil Meridional. Não tenho. Mas cara, mas isso não deve ser difícil de achar, não, né? É isso. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional. Mas não é só o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, eu estou citando ele meio de sacanagem, né? Porque ele é um pulha, né? E o livro é bom. Né? Mas um cara muito bom para entender isso é o Francisco de Oliveira. O Ornitorrinco. Isso eu com certeza tenho. Eu acho. Peraí. Tem. Posso compartilhar com vocês o Ornitorrinco. Eu vou trabalhar esse texto no período que vem também numa outra disciplina aí, mas eu acho que não é do período de vocês, não. Mas, enfim, tem uma galera, né, que trabalha com essa ideia. O que é o ornitorrinco, né? Por que o Chico de Oliveira dá o nome do livro dele de ornitorrinco? Ele diz que o Brasil é um ornitorrinco, ou seja, né? Vocês conhecem o ornitorrinco, aquele bicho, né? Então, o ornitorrinco ele tem um corpo meio fofinho, assim, parece um castor, né, um mamífero. Aí ele tem umas mãos que parecem umas garras de réptil, assim, e aí tem meio pé de pato, né? Ele tem bico de pato. Aí ele põe ovo. Aí o bebê dele que sai do ovo mama, mas ele não tem peito, ele secreta leite pela pele, o bicho vai lá e lambe o leite, né? Então é um bicho. Hã? E ele também tem veneno. É venenoso. Então, quer dizer, o ornitorrinco, ele é ao mesmo tempo moderno e primitivo. Tá? A ideia é um pouco essa. Né? Ele é um bicho que é ao mesmo tempo um mamífero avançado e um réptil, uma ave, um bicho primitivo. E o Brasil é assim, ele combina elementos antigos, tipo formas de trabalho arcaica, a escravidão, a informalidade, né? Com formas modernas, né? Que né? O desenvolvimento industrial e a urbanização. O senhor está explicando desenvolvimento desigual e combinado. Não. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Mas qual é a ideia? A ideia do desenvolvimento desigual e combinado, né, é que, né, existe, né, uma vantagem. Que o desenvolvimento desigual. Você pescou bem, tem muito a ver com isso, mas não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque na tese do desenvolvimento desigual e combinado, né, o capitalismo avança através da desigualdade. Né?
o que está em jogo aqui é que o capitalismo não avança. Então, o valor, né, quer dizer, a valoração do desenvolvimento econômico muda para essa perspectiva, né, do Chico de Oliveira. Né? O Fernando Henrique, ele é dependentista, então ele tem algo a ver com a ideia de desenvolvimento desigual e combinado. O Chico de Oliveira, ele é pós-dependentista, então é uma coisa que, né, é meio uma crítica disso, né, mostrando que o capitalismo não se desenvolve. Né? O Castelo, isso aí é uma outra parada. Né? É uma parada que o Castelo curte, mas que não é dele. Né? Então, fala para ele lá, fala para ele falar do ornitorrinco para vocês. Vou cobrar. Aí, se ele ficar puto comigo, depois vocês me falam. Ah, o professor Pedro mandou ler Fernando Henrique e Chico de Oliveira. Ele vai ficar bolado. Mas, enfim. Mas você pescou bem, Gui. Tem a ver com isso, sim. Né? Beleza. Pois é, gente. Esse assunto, né, do fazer científico, né, como vocês do desenvolvimento técnico e tal, como vocês estão vendo, né, ele abre 1 trilhão de portas, né? Não chega a ser treta, não. A gente é amigo, assim, mas a gente tem perspectivas diferentes. Então, esse tema abre 1 trilhão de portas, né? E a gente não sai muito do lugar no texto, mas enfim, foda-se. O que está rolando aí? Porrada no estacionamento. Porra, teve uma época que eu e o Castelo, a gente fazia boxe chinês no mesmo lugar, né? E a gente meio brincava disso, que algum dia a gente ia resolver nossas diferenças na mão no estacionamento. Né? Tá. Mas enfim, gente, fim do período, o combustível acaba rápido e a gente vai ficar por aqui mesmo. Então, na aula que vem... Eu queria saber, assim, eu estava vendo aqui e o recesso, ele começa, eu acho que dia 11 de outubro. Aí, eu queria saber quando vai a nossa aula, assim, de fato. Então, ela vai acabar na semana anterior ao dia 2, né? Então, a gente vai ter... vai acabar daqui a 2 semanas, no dia 29. Né? Então, nessa semana, né? Então, o recesso começa dia 11, mas as atividades letivas terminam dia 1º, oficialmente. Então, aí o que vai acontecer? Eu vou corrigir as paradas e vocês vão ficar ligadas, né? Porque eu vou corrigir, vou mandar as notas e pode ser que seja necessário fazer prova final, né? Então, só acaba quando termina, né? O que está rolando aqui? Não, a gente está falando coisas sérias aqui no chat. Julgamento por combate. Pois é, a gente pode decidir no final das contas se o... A gente pode reduzir. Eu já mandei meu trabalho, tá? Se você puder só dizer no e-mail se recebeu, porque às vezes me causa uma dúvida se... Não, eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. A regra é essa. Vocês vão me mandar, eu vou receber e vou escrever. Por exemplo, não chegou não, Luci? Não chegou, professor? Não. Então, eu vou te reenviar, porque eu acho que eu mandei na quinta-feira passada. Não chegou. Não, né? Vou mandar de novo. Se o e-mail está correto. Pode enviar até o dia 2, né? Dia 2, isso, 3. Pode enviar até dia 2. Eu tô planejando que dia 1. Isso, beleza. Exatamente. Beleza. É isso. Quando chegar, eu confirmo. E aí o que vai acontecer eu vou ler e aí eu já respondo ao próprio e-mail dizendo, então, trabalho tá bom por causa disso, tá ruim por causa disso, isso aqui faltou dizer, isso aqui ficou muito maneiro, a nota foi tanto. Né? É isso. Professor, corrige com carinho, lembrando... Não, eu corrijo com ódio, Pega leve, professor, pega leve, por favor. Eu corrijo com sangue nos olhos, assim. Vê lá, hein, professor. A prova final também vai ser no estacionamento da Unirio. Aí a gente resolve lá. O cara tá me chamando pra porrada, cara. É bom que eu queria ver fazer isso ao vivo. Queria ver. Isso aí é bravata de rede social. Entendeu? Mas por que eu sou obrigado a fazer isso ao vivo? Agora tem que ter integridade também?
Beleza. Mas o... Caraca, vocês são muito engraçados. Mas beleza. Ficamos combinados assim. Então, galera, Francis Bacon e a ciência moderna continua no ar. Aí, semana que vem, continuamos com isso. E vamos que vamos. Obrigada pela aula, professor. Muito boa a sua aula. Valeu. Fico feliz de saber que vocês aproveitaram. Valeu, próximo. Valeu, gente. Poxa, professor, Obrigada, que em professor. alguma aula Boa você noite. ia deixar a matéria de lado para só ficar aqui batendo papo. Que isso? A gente marca. Depois nas férias, a gente marca lá no Classroom um dia para fazer uma beberagem. Cara, vocês é que deviam fazer isso. Cara, vocês deviam marcar uma parada na Praia Vermelha, cara. A Praia Vermelha é aberta. Não tem. É ventilado. Marca lá, porra. O pessoal faz um piquenique lá, cara. Vocês estão dando mole. Enfim. Mirella estava querendo que o senhor analisasse alguns sonhos meus, né? Que eu comentei com ela que eu tive uns sonhos que a Júlia ficou com medo. Aí ela falou para te contar e o senhor analisar. Se eu fosse você, eu não escutava, de verdade. Interessante. Não, então, a gente pode ver isso aí. Mas, enfim, aí é melhor deixar o período terminar mesmo, porque, enfim... Mas então vocês estão aproveitando, contando sonho e tal, mas isso tá divertido, né? Tá divertido. Cara. Acho que tá rolando paquera nesse nossa turma aí, hein? Tá rolando, hein, Luci? Não pode não, hein? Parece, se comportem, hein? Se comportem. Beleza. Valeu, pessoal. Vamos. Até lá. Beijos, abraços. Valeu, gente. Tchau, Pedro. Boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite, professor.